Olá, estudantes! Essa semana iremos estar trabalhando com múltiplos de um número natural e também divisores de um número natural. Pois bem, para nós fazermos os múltiplos de um número natural, nós precisamos utilizar o conjunto dos números naturais. E como vocês sabem, o conjunto dos números naturais é representado pela sigla IN e ele é um conjunto infinito. Ele se inicia no zero e ele não vai ter fim. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Ele será um conjunto infinito, ok? E aí, para nós fazermos o conjunto dos múltiplos de qualquer número natural, basta multiplicarmos esse número pelo um dos números do conjunto dos números naturais. Então, por exemplo, os números que são múltiplos de 3. Então, eu vou pegar 3 vezes nada, nada. Depois, 3 vezes 1, 3. Depois, 3 vezes 2, 6. Depois, 3 vezes 3, 9. E aí você percebe que se os múltiplos de 3, ele logicamente está aumentando de 3 em 3. Então, você pode ir multiplicando esse número que você quer saber, o seu conjunto, que é os múltiplos de 3, por cada número desse aqui. Ou você, ao perceber que está aumentando de 3 em 3 nesse caso, você já pode ir completando a sequência. Então, 0, 3, 6, 9, depois vem o que mais 3? 12, depois mais 3, 15. E, logicamente, ele será um conjunto que infinito. Múltiplos de 4 é o mesmo sistema. Você vai pegar o número 4 e multiplicar por um dos números naturais. Então, 4 vezes nada, logicamente, vai ser o quê? Nada. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. E aí você percebe o quê? Que ele está aumentando de 4 em 4. Então, se está aumentando de 4 em 4, seguindo essa sequência, o próximo número vai ser o quê? 12. Depois de 12 vai ser o quê? 16. Depois de 16 vai ser o quê? 20. E assim ele não vai ter fim, porque o conjunto dos múltiplos de qualquer número ele não terá fim, a não ser que eu limite, né? Eu peça, por exemplo, quais são os primeiros 5 números múltiplos de 4. Então, os 5 primeiros números serão 0, 4, 8, 12 e 16. Então, aí eu estou dando um fim a esse conjunto, que eu estou pedindo o seu limite. Mas ele normalmente ele não vai ter fim, assim como o conjunto dos números naturais não tem fim. Múltiplos de 7. Então, quais são os números que são múltiplos de 7? O conjunto. Então, mesmo sistema. 7 vezes nada, nada. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Então, você percebe que está aumentando de 7 em 7. Então, o próximo número, depois de 14 acrescentando 7, vai dar o quê? 21. Depois é o quê? 28. Depois de 28, 35. E aí, claro, não vai ter fim, porque é um conjunto infinito. Então, múltiplos de um número natural consiste em você pegar esse número que você quer saber os múltiplos e multiplicar pelos números naturais. Então, inicia-se em 0 e aí ele vai aumentando de acordo com o número que você pretende saber o seu conjunto. No caso do 3, foi aumentando de 3 em 3. No caso do 4, aumentando de 4 em 4. E no caso do 7, aumentando de 7 em 7. Já os divisores de um número natural consistem em você saber quais são os números que esse número aqui, ó, natural, ele é divisível. Logicamente que você não vai começar pelo zero, né? Não há como você dividir algo por zero. O resultado, logicamente, vai dar zero, né? Então, você não está dividindo nada com ninguém. Então, 4 por 0 não tem como. Agora, o 4, para você saber quais são os divisores de um número, 4 dá para dividir por 1? Logicamente que dá. 4 dividido por 1 dá 4. 4 dá para dividir por 2? Dá, que dá 2. 4 dá para dividir por 4? Claro, 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, no conjunto dos divisores de um número natural, você percebe que ele
tem início e tem fim, ao contrário dos múltiplos. Então, quais são os divisores de 4? Então, 4 é um número que dá para dividir por 1, dá para dividir por 2 e dá para dividir por ele mesmo. Então, 4 dividido por 1 dá 4, 4 dividido por 2 dá 2, e 4 dividido por 4 vai dar 1. Então, os divisores de 4 são 1, 2 e 4. 12. O número 12 dá para dividir por quais números? Bem, o 12 dá para dividir por 1. Por quê? Porque dá 12. O 12 dá para dividir por 2. Por que dá por 2? Porque 12 por 2 vai dar 6. O 12 dá para dividir por 3. Por que dá por 3? Porque 12 dividido por 3 dá 4. O 12 dá para dividir por 4. Por quê? Porque 12 dividido por 4 dá 3. O 12 dá para dividir por 5? Não, não dá. O 12 dá para dividir por 6? Dá para dividir por 6. Por quê? Porque 12 por 6 dá 2. O 12 dá para dividir por 7? Não. Por 8? Não. Por 9? Não. Por 10? Não. Por 11? Não. E por 12, logicamente, 12 por 12 vai dar sim, que vai dar 1. Então, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e o número 12. Sempre o menor número, né, do conjunto dos divisores de um número é 1. E o seu maior será sempre ele mesmo. No caso aqui agora, o conjunto dos divisores de 20. O número 20 dá para dividir por 1? Dá, que dá 2. Dá para dividir por 2? Dá, que dá 10. Dá para dividir por 3? Não. Por 4? Sim. 20 por 4 dá o quê? 5. 5 vezes 4 dá 20. 20 dá para dividir por 5? Dá. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 dá por 6? Não. 7 não. 8 não. 9 não. Mas 20 dá para dividir por 10. 20 dividido por 10 dá 2, né? 2 vezes 10, 20. E 20 dá para dividir agora só por quem? Logicamente que 20 só vai dar para dividir por ele mesmo. Então, o conjunto dos divisores de 20 é 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Então, existe uma diferença entre múltiplos, que consiste em você multiplicar esse múltiplo que você quer saber pelos números naturais. E ele, claro, você vai perceber logo que ele vai aumentando de acordo com o número que você escolheu. E já os divisores consistem em você saber por quais números aquele número natural ele é divisível. Então, existe diferença entre múltiplos e divisores.